Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês por aí. Bom, hoje a gente está aqui para falar, eu e a Marina novamente, tá? Daqui a pouquinho ela aparece para falar com vocês, sobre a crônica intitulada Quem Escreveu Isto? Também da Clarice, tá? E é a sexta do livro de crônicas dela que deverá cair no vestibular da UFSC e de algumas outras universidades federais, se esse vestibular se mantiver, né? E essa crônica, ela é a sexta do livro, né? Do livro que a gente já vem falando há um tempo, que é o livro de Amor e Amizade, certo? Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. Então, hoje nós vamos estudar a análise da crônica Quem Escreveu Isto, da autora Clarice Lispector. Primeira interpretação que nós podemos fazer é que a autora descreve uma situação em que ela está mexendo em uns papéis antigos e ela encontra linhas, um trecho de um texto que em determinado momento da vida dela ela achou muito interessante e muito belo aquele conteúdo do texto, tá? Bom, para começo de conversa, né? Essa crônica ela é muito bacana, principalmente para os jovens, sabe por quê? Então, porque ela tem meio que a cara dos adolescentes. Isso por conta da maneira como a Clarice escreve, dizendo que ela encontrou um papel guardado e que ela tinha escrito, copiado esse trecho, né? Que estava escrito em inglês e que ela simplesmente copiou porque achava bonito. Mais cara de adolescente impossível, né? Então, pessoal, como a crônica ela é bem curta, vou fazer a leitura com vocês. Quem escreveu isto? Andei mexendo em papéis antigos e encontrei uma folha onde estavam escritas, entre aspas, algumas linhas em inglês. O que significa que eu copiei as linhas de tão belas que as achei. No entanto, não estava anotado o nome do escritor, o que é imperdoável. Vou tentar traduzir e não sei se a tradução conservará esse algo que me tocou tanto. Então, por um momento os dois se apagaram na doce escuridão tão profunda que eles eram mais escuros que a escuridão. Por uns instantes, ambos eram mais escuros que as negras árvores, e depois tão escuro que, quando ela tentou erguer os olhos até ele, só pôde ver as ondas selvagens do universo acima dos ombros dele. Então ela disse: Sim, acho que eu te amo. Então, primeira interpretação que nós podemos fazer é que a autora ainda considera esse trecho, essas linhas em inglês belas, porque quando ela estava mexendo nos papéis, isso chamou a sua atenção. Outra interpretação que nós podemos fazer em específico do trecho que está entre aspas, que representa talvez duas pessoas que têm um subconsciente parecido, que têm as inseguranças parecidas, que têm os medos parecidos e que têm os sentimentos que eles são indecifráveis e por isso talvez obscuros. Que o subconsciente dessas duas pessoas é muito parecido, que as duas pessoas elas estão talvez num mar de incertezas e por isso elas se tornam parecidas. E por isso talvez por o sentimento dessas duas pessoas serem muito obscuros e muito parecidos, elas se atraem. Bom, então, gente, a narrativa em primeira pessoa dessa crônica, né, lembra a gente que é bem provável que a autora esteja falando de si mesma, ou seja, que a Clarice deve estar falando de si mesma, ou então ela está assumindo o papel de personagem, né? Mas, então, na hora que ela encontra esse bilhete do qual ela fala na crônica, né, ela fala que ela reconhece a sua letra, mas que ela percebe que ela não anotou o nome do autor do trecho. E por ser um trecho tão belo, por aquelas palavras terem emocionado tanto ela conta que é imperdoável ela não saber quem foi que escreveu isto, né? E aí ela questiona: quem escreveu isto? Bom, e aí esse questionamento, né, nos lembra o contexto histórico, desculpa, da época. Por quê? Porque hoje em dia, quando a gente quer saber de algo, e eu digo por mim mesma, né, eu abro o Google e descubro a resposta na hora. Mas, mesmo que na época da escola eu tenha sido da geração enciclopédia, né, mesmo assim, no caso do contexto da Clarice, na época dela, não existia Google. Isso quer dizer que para ela procurar o trecho e descobrir quem era o autor era uma coisa impossível. Então, por isso, o erro de não anotar o nome de quem escreveu aquele trecho que ela anotou seria meio que imperdoável, como ela fala. E aí, além disso, tem também a questão de que ela, na época em que ela copiou o trecho, né, ela copiou em inglês. É quando ela retrata que a tradução que ela faz para o leitor na sua crônica pode não transparecer o que chamou tanto a atenção dela, né? E aí ela diz que
ela pode não transmitir aquilo que chamou a atenção dela, que fez com que ela quisesse copiar aquele pedaço, certo? E isso é algo bem comum quando o assunto é tradução, né? Porque nem sempre a intenção transmitida quando se faz uma tradução de um texto que está em outra língua para a nossa língua, né? É bem comum, principalmente porque o autor da tradução não é o autor original. Né? Então, se a tradução é original, se eu sou uma pessoa bilíngue, escrevi nas duas línguas, essa intenção se mantém. Mas, se outra pessoa vai fazer a tradução, essa intenção pode se perder. E aí, o que chama a atenção, ou às vezes até o que é essencial, né, pode acabar ficando de fora do que está sendo dito, pode acabar não sendo transmitido. Bom, e aí eu vou retomar então para finalizar, né? O porquê dessa crônica ser tão parecida com os adolescentes, com o jeito com que os adolescentes agem, né? Bom, por quê? Porque na adolescência é justamente a época onde a gente tem o costume de fazer anotações de coisas que nos inspiram de alguma forma. E nem sempre, geralmente na maioria das vezes, né? A gente não anota o nome do autor. Ou seja, né, no futuro estaríamos ou estaremos, né, na mesma situação da Clarice, com o diferencial de que agora, na nossa época, a gente pode procurar no Google que a gente vai encontrar o autor, né? Mas a gente encontra no Google tudo que a gente quiser. Não é o que acontece com a Clarice na história. E aí, assim, né? Tem a questão também para essa memorização do trecho, de saber quem é o autor, de saber o trecho de cor. É uma questão de que se esse trecho não é marcante para nossa vida, né, para alguma coisa que a gente faça sempre, ou que seja realmente um costume lembrar desse trecho, lembrar do autor, acaba que a gente se esquece depois de passado um tempo. Ninguém mais se lembra o motivo de ter copiado aquilo, como nem a Clarice, né, se lembrou ali como ela retrata. E assim, com isso, a gente consegue também perceber que essa crônica é basicamente uma demonstração de amor à literatura, porque ela demonstra que ela anotou pelo simples amor àquele trecho, porque ela gostou realmente do que estava sendo dito. E é basicamente isso, certo, pessoal? Bom, qualquer dúvida, tá? Vocês podem escrever pra gente que a gente responde todo mundo, tá bom? Até mais!